E agora o assunto é sobre o mercado de carnes. Vamos fazer um balanço de 2016, vamos falar um pouquinho das previsões para 2017. Mas o que está preocupando mesmo a indústria é o Natal, né? Nessa época do ano, as indústrias de carne costumam vender mais do que o normal, mas só que nesse ano não foi bem assim. O consumidor está com pouco dinheiro no bolso, a recessão brasileira também acabou prejudicando para o consumidor e tem muita gente que vai deixar de consumir o peru para consumir frango. E tem gente que não está nem consumindo frango, João. Meu ovo. O que aconteceu? Renda. Você tem um desastre desses governos Lula-petismo que arrebentou com a economia brasileira. Nós estamos com 2 anos de recessão braba, tendo 3 anos praticamente de recessão no Brasil. A renda encolheu, pior do que isso, perdeu-se emprego. Hoje já estamos falando em 12 milhões de desempregados, esse número deve ser muito maior que isso. Isso, 12 milhões, são aqueles que estão procurando emprego. Você tem muita gente que já largou de mão, que nem trabalha, nem estuda. Então, você tem um quadro muito difícil. As famílias brasileiras estão endividadas, o endividamento é grande, a inadimplência também. Todo esse quadro leva a fazer o quê? Uma restrição de consumo. A restrição de consumo bate na carne. Aquele consumidor que consumia carne bovina, se ele consumia picanha, por exemplo, ele vai comer contra filé, é mais barato. O cara que comprava contra filé vai comprar 100, vai comprar uma carne de dianteiro. Ou seja, você tem uma migração para as carnes mais baratas. E isso, claramente, o supermercado está vendo isso aí. No mercado, hoje vai no supermercado, aquelas carnes mais caras, elas estão ficando no segundo plano, ou seja, estão levando aquilo mais barato. E todas elas estão vendo uma redução do consumo per capita. Frango, que era a carne que mais explodiu e é mais consumida no Brasil, ele caiu quase 5% o consumo de frango no Brasil em 2016. Ou seja, veio de 42, veio para a próxima 41, menos de 41 quilos por habitante ano. Ou você vê, a única coisa que aumentou foi o ovo, porque é a alternativa mais barata proteica, de fonte proteica. Então, quando não dá para comprar carne, vai comprar ovo. Está acontecendo com leite, está acontecendo com os derivados, está acontecendo com todo esse quadro geral de proteínas. Ô João, em 2016 nós vimos uma economia brasileira em recessão, com queda da renda da família brasileira, alta no desemprego e também o alto aumento do custo de produção. O milho aumentou e aí aumentou o custo de produção. Será que esses foram os principais fatores para termos um Natal tão magro assim? Não, o principal fator é a economia brasileira. Os 3 anos de recessão cai. E além disso, Antônio, você tem nós brasileiros, nós estamos achatados com uma carga tributária violenta. Então, em dezembro, todos nós estamos recebendo IPTU, IPVA, um monte de I para pagar em janeiro. Aí as famílias que têm criança na escola já ficam preocupadas com a questão de escola, material escolar, etc. Então, além da situação atual, o governo já vem entregando os boletos para o mês que vem. Então, todas aquelas pessoas responsáveis, e como é o caso do senhor e da senhora, já ficam preocupadas, porque eu tenho que deixar uma reserva para janeiro, para poder enfrentar esse monte de imposto. O governo vai arrecadar 2 trilhões, os impostômetros que estão nas principais cidades do Brasil estão mostrando, nós estamos chegando a 2 trilhões de impostos. Dinheiro esse que não volta para a sociedade de maneira ampla. Esse dinheiro fica para pagar juro, para pagar mordomia, super salários, etc., etc., corrupção, como se mostrou na Lava Jato, e não volta para a sociedade. Então, essa é a grande questão. A população, a sua renda encolheu e ela está comprometida. Consequentemente, impacta no consumo de carnes. Ô, João, nós vimos em 2016 também uma queda no consumo de frango. O que aconteceu? A indústria não repassou os custos de produção devido à alta do milho para o consumidor. Eles dizem que eles não repassaram ainda. Segundo analistas de mercado, os frigoríficos e o setor varejista vão tentar repassar somente no segundo semestre de 2017, porque no primeiro não vão nem tentar repassar os custos de produção para o consumidor. João, com esse cenário, a indústria e o varejo terão que se adequar a margens mais reduzidas? Eles estão se adequando, alguns não. Se você pegar os frigoríficos bovinos, eles aumentaram a sua participação, ou seja, eles melhoraram. Hoje você vê carnes de dianteiro, capa de contrafilé, que é uma capa que é muito comum encontrar em mercado.
ela custava R$10,50, R$10,70, hoje é quase 14. Ou seja, os frigoríficos aumentaram a sua margem, os varejistas aumentaram um pouquinho a sua margem, em compensação o produtor ficou com o mesmo preço. Hoje o preço do boi está 148 em São Paulo e contra 146, 149 que estava no ano passado. Ou seja, o produtor arcou com esses quase 10% de aumento de custo, ele carregou nas costas. O produtor se adequou ali, né? Ele teve que aceitar, né? Cortou gastos e se adequou à realidade brasileira. Os preços do frango estão praticamente perto do recorde alcançado em agosto desse ano. Já o preço do milho está bem abaixo dos valores praticados em maio, quando teve aquela explosão no preço do milho. Por que mesmo com a baixa do preço do milho, o frango continua em alta? Porque as empresas trabalharam com margens quase negativas no primeiro semestre, porque não conseguiriam repassar aquele preço de quase R$50 que bateu o preço do milho no sul do Brasil para os cortes. Já que o mercado estava esfriando o consumo de carne, se passasse aquilo, aí sim que o mercado ia desandar. Então, hoje, há uma tendência lenta de recuperação de preços e recuperação de margem, especialmente na área de suínos e frangos, porque sofreram um primeiro semestre desastroso. No primeiro semestre, o pessoal perdeu R$1 por frango entregue, perdia R$1 por frango entregue. E no caso do suíno, R$1 por quilo vivo entregue. Então, o prejuízo foi muito grande. O pior de toda essa crise, Antônio, é que aquele produtor independente que você tinha, especialmente no São Paulo, Minas, desaparece do processo. Sim. Porque ele não consegue sobreviver durante uma crise dessas aí. Então, hoje, as integradoras, elas fizeram um aperto no lado, tentaram aumentar as exportações no primeiro semestre, o frango aumentou significativamente para poder enfrentar a crise. E também uma redução na produção. O setor da avicultura, é claro, nós estamos vivendo um momento de redução na produção de frango. Se você olhar o número de pintos alojados, que nós estávamos na faixa, uma redução de 550 milhões, 560 milhões de pinto mês alojados, veio para 495 milhões. Ou seja, você vê claramente uma redução no alojamento de pintos, você vê galpões vazios, ou pelo menos o maior tempo sem animais dentro. Você vê frigoríficos fazendo escala, alguns frigoríficos dando esfera coletiva, alguns outros, para poder se adequar a esse quadro. O quadro é complicado. Nós esperamos que a economia brasileira saia do sufoco. O ano que vem vai ser um ano difícil também. Você vê os grandes temas que têm que ser discutidos no Brasil, como previdência, foi aprovada a PEC do limite dos gastos, mas você vai enfrentar um corporativismo muito grande de setores organizados, tanto no executivo, no judiciário, no legislativo. Ninguém quer abrir mão das suas benesses. E, em compensação, a população fica sem recursos, sem infraestrutura e pagando uma carga tributária extorsiva. João, depois de amanhã vai ser sábado, véspera de Natal. Então, essa última participação antes do Natal, fala para a gente um pouquinho sobre o mercado de carnes nesse ano de 2002 e quais são as previsões para esse Natal. Será que o consumo vai ser muito baixo, vai ser menor do que 2015? Olha, você não vê no supermercado uma corrida para comprar as coisas. E o pessoal está preocupado com isso. Agora, e com razão, né? Porque o pessoal, a situação é difícil e não vai resolver do dia para a noite, né? O que a gente espera para o próximo ano é o seguinte: no setor de carnes brancas, frango, suíno, o principal fator de produção, de custo, é o milho. O milho vem uma primeira safra razoável, se espera colher 28 milhões de toneladas. Há uma expectativa de um plantio grande de milho segunda safra. Agora, também nós não podemos esperar que caia demais esse preço do milho, porque os custos de produção do produtor subiram. Hoje Mato Grosso, por exemplo, você não consegue, se você for vender milho ao preço que os caras querem pagar, 16, 17 reais, não cobre o custo de produção. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio entre o consumidor, no caso, o setor de carnes e também o produtor. Porque o custo de produção subiu muito também, especialmente semente e defensivos e outros itens subiram bastante.
A grande questão é as exportações nossas, que nós começamos um primeiro semestre de 2016 muito bom e foi desaquecendo. Você mostrou agora há pouco tempo as exportações de frango, de carne bovina, com 3,9 ao dia, 3.900 toneladas ao dia. Conta quase 5 mil, mais de quase próximo a 5 mil ano passado. E apesar do Brasil ter conquistado mercados importantes, como o caso do mercado chinês, que o mercado chinês hoje no mês passado foi o principal consumidor, o principal importador de carne brasileira. É um ano de emoções, bastante emoções, o produtor tem que ter cautela e tem que olhar bem os seus investimentos, aonde for fazer os seus investimentos. Estaremos acompanhando de perto aqui no Bom Dia Produtor e também com a sua análise também. Ok. João, obrigado. Feliz Natal. Bom Natal Passe a para a sua vocês. família com muita Obrigado paz, para todo muita amor, fraternidade. Estão nos assistindo. Tá certo, obrigado. Até semana que vem. Semana que vem, Deus quiser.